sou secretário-geral aqui da EPEP, um dos integrantes da entidade. Falando rapidamente aqui da EPEP, para quem não está muito por dentro, mas é sempre protocolo falar, a EPEP é a entidade público-partidária da Fundação Getúlio Vargas. Então, além desses eventos, né, que são promovidos pelo time de Relações Públicas, né, que a Isa, inclusive, cuida, né, da diretora da área, a gente também faz algumas iniciativas sociais relacionadas à política. Então, um dos nossos projetos aqui, por exemplo, é o EPEP Educa, que acontece aqui na Marina Sintra, aqui na Consolação, que a gente basicamente ensina política nas escolas. Legal. Marina Sintra é uma escola parceira da entidade. Legal. Então tem uma parceria e a gente busca sempre expandir esse projeto para outras escolas que estejam interessadas. Então é bem bacana. E outro projeto é o EPEP Opina, que é basicamente para inscrever no portal da Gazeta Vargas, né? Então toda faculdade tem o seu portal de notícias. Aqui na GV não é diferente. A gente tem a Gazeta Vargas, então a EPEP também tem uma parceria com o Opina. Hoje a gente está aqui com a vereadora Luna Zaratini. Eu vou primeiro deixar você bem à vontade aqui. Não deixa muito não, viu? Que político fala demais. A gente está acostumado a receber direto. Mas assim, eu quero que você faça primeiro uma fala aberta, né? E aí depois a gente tem alguns temas que foram separados aqui. São 3, 6, 9 perguntas. Mas eu queria primeiro que você fizesse uma fala aberta para a gente, falar um pouquinho da sua história, da trajetória, da sua trajetória, como que é na Câmara, como que não é, como que acontece, como que não acontece. Então, eu queria que você fizesse essa fala inicial e depois a gente faz as perguntas. Vai ter também um QR Code aqui atrás para quem quiser mandar perguntas, né? Depois o pessoal passa para a gente ler. Pode ser? Então tá bom. Bom, boa tarde, boa noite já a todos e todas. Desculpa esse atraso, a gente estava numa reunião com o nosso querido, eterno senador, deputado agora estadual, o Suplicy, falando sobre renda básica de cidadania e alguns projetos que a gente está caminhando na Câmara. Agradecer o convite da EPEP, agradecer você, Lucas, pela mediação e saudar todas as iniciativas que a EPEP tem de debate não apenas dentro da universidade, da faculdade, mas também para fora, né? Eu gostei muito de saber, né, do EPEP Educa, que é fundamental. Acho que as nossas escolas têm que ser espaço para debater política, para a construção da cidadania. Então, parabéns, né, por esse e todos os outros projetos que a gente sabe que são muitos. Enfim, eu me chamo Luna Zaratini. Estou hoje, né, como vereadora, mas iniciei a minha trajetória política no movimento estudantil secundarista. Tenho uma sorte, né, um privilégio de ter nascido numa família onde o debate político foi sempre algo que aconteceu de forma constante. Meu avô foi perseguido, foi torturado, foi preso na ditadura militar. Ele chamava Ricardo Zaratini, então ele foi um dos trocados pelo embaixador norte-americano num episódio muito importante na época da ditadura, que escancarou também a ditadura militar. Então eu tenho uma trajetória muito ligada à esquerda, uma trajetória de luta pela democracia, pelos direitos. Fundei o Grêmio da minha escola, a gente fez também um fórum com demais escolas públicas particulares para debater educação. Depois entrei na Universidade de São Paulo, nas Ciências Sociais, fiz parte do Centro Acadêmico das Ciências Sociais, também fiz parte do DCE Livre da USP, que é a entidade que representa todos os estudantes da Universidade de São Paulo. Fiz parte da União Nacional dos Estudantes, como diretora de comunicação, e também sou formada em Direito pela Universidade Mackenzie. Nesse interim, né, do movimento estudantil, eu destaco que o principal ganho, a principal luta política que a gente se envolveu, envolvendo educação, foi a questão da adoção das cotas raciais e sociais. A USP foi uma das últimas universidades na adoção de cotas. A gente conseguiu conquistar, através do movimento estudantil, através do movimento negro, a ampliação do acesso à universidade pública. E a luta também por permanência estudantil foi algo que a gente tratou bastante. Uma outra luta que a gente fez fora da universidade foi a luta contra o impeachment da presidenta Dilma, né, o golpe.
parlamentar, e a gente ocupou as ruas, fez atos, então foi nesse momento que eu fazia parte do movimento estudantil. Em 2020, o coletivo político que eu fazia parte, de jovens, decidiu, né, que a gente tivesse uma candidatura a ser lançada, né, e uma candidatura que era baseada justamente no debate da educação, no combate às desigualdades sociais, também dentro da universidade, né, como um movimento para fora. A gente criou o Cursinho Popular Elza Soares, uma iniciativa para dar aulas gratuitas para os jovens nas periferias ingressarem na universidade, e a gente sempre fala que quando um jovem, né, de periferia entra numa universidade, não apenas aquele jovem ou aquela família se modifica, mas a sociedade como um todo, porque esse jovem passa a produzir ciência, pesquisa, passa a ocupar outros espaços, né, na sociedade. Então é fundamental que a gente estimule isso. Então, nessa luta pela educação popular, na luta do combate às desigualdades sociais, na luta também do Partido dos Trabalhadores, que constituiu, né, o nosso país, programas sociais, transformação social, né, que foram os governos do PT, a gente lança uma candidatura em 2020. Foi um momento bastante difícil, porque a gente teve a pandemia e a gente estava num momento que todos nós, né, assustados, sem saber das vacinas e como que a gente poderia, né, abarcar, a gente lança um projeto de solidariedade, de doação de alimentos, vai, né, para o front, também nessa questão mais social, e aí a gente lança essa candidatura. Eu não sou eleita de primeira, né, tive 17 mil votos, fiquei na 4ª suplência do PT, mas a gente seguiu os nossos projetos, o Cursinho Popular, as lutas políticas que a gente já acompanhava, e em 2022 a gente teve a eleição, né, do Bolsonaro e do Lula, né, com a vitória do Lula, mas todos lembram que foi uma eleição bastante acirrada, inclusive a eleição que marcou divisão de famílias, né, briga nos grupos de WhatsApp e tudo mais, mas essa eleição, com a vitória do Lula, garantiu que alguns vereadores se candidatassem a deputado estadual e federal e fossem eleitos. E aí eu assumo, né, em março de 2023, a vereança, e assumo com essa missão de cumprir 4 anos de mandato em 2, né? Então, a gente trabalhou muito, né, em pautas da cidade. Então, teve a votação, por exemplo, da revisão do plano diretor estratégico, que foi enviada pela prefeitura do Ricardo Nunes, mas uma revisão que não contemplava o debate acerca de moradia, não contemplava a questão do transporte, não contemplava a questão da transição energética, né, da adaptação climática da cidade. Então, era um projeto, uma revisão de um plano diretor que não organizava a cidade para os grandes temas, né, que a cidade tem de enfrentamento, né? Então, a gente teve uma votação contrária, né, uma denúncia, né, desse projeto. Também denunciamos uma série de privatizações que foram acontecendo na gestão, né, do Ricardo Nunes. Teve a privatização dos cemitérios, hoje está 11 vezes mais caro para morrer na cidade de São Paulo, nem em paz se pode morrer na cidade. Fizemos debates, né, que envolveram educação, diversos temas, orçamento, né, da cidade, ao mesmo tempo que a gente teve um trabalho muito focado nas periferias, né, e hoje a gente pode dizer que o mandato é um mandato popular, um mandato participativo, um mandato que está ligado às causas das periferias, e a gente está em todos os cantos da cidade, né? Aqui a gente estava até brincando, falando anteriormente, estamos na Zona Sul de São Paulo, ali no Grajaú, estamos na Zona Leste, em São Mateus, na cidade de Tiradentes, estamos na Zona Norte, na Brasilândia, em Lausanne, estamos nas comunidades da Zona Oeste, como Rio Pequeno, né, no Butantã. Então a gente tem um trabalho que é focado nas pautas da cidade, que é focado nas periferias e que também é um trabalho que não se encerra no papel clássico de um parlamentar. Qual é o papel clássico de um parlamentar? É fazer leis e fiscalizar o poder público. Eu acho que a gente vai além disso, né? Um papel de um parlamentar numa cidade como São Paulo, que é a maior cidade, né, da América Latina, uma das cidades com maior orçamento, né, 125 bilhões de reais, mas com tamanha desigualdade. O papel de um parlamentar é sim o da mobilização popular e o da participação popular. Não sei o quanto isso é tratado aqui na FGV, o quanto é tratado nas aulas que vocês têm, mas eu acho que o pilar da participação popular ele é fundamental para o controle social e para a efetividade das políticas públicas. Acho que não tem nenhum tipo de programa, política pública que
tenha dado certo que não tenha participação popular. Aqui em São Paulo a gente tem exemplos clássicos, né, como os mutirões na Erundina, né, os céus na Marta, né, como, né, todas essas lutas, né, que a gente tem, a Paulista Aberta, né, com a gestão Haddad. Então, isso tudo teve a participação popular. O PT tem como princípio a participação popular nos seus programas, nos seus projetos. Então, eu acho que a gente chega num patamar para ir para a reeleição muito positivo, de muito trabalho, né? Eu virei presidenta da Comissão de Direitos Humanos, que era outrora ocupado pelo Suplicy, pela Erika Hilton, num trabalho com a população em situação de rua. Temos 96 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. E aí a gente vai para a reeleição em 2024, né, com essa denúncia, né, da gestão Ricardo Nunes, e temos a reeleição e vamos de 17 mil votos para 100 mil votos. E eu me torno a vereadora com a maior votação da história do PT, que acho que é um feito, sendo uma mulher jovem, a gente sabe o quanto isso é difícil na política tradicional. Mas eu acredito a essa luta, essa organização, esse coletivo político que eu faço parte, esse mandato popular e bastante participativo. Perfeito. Obrigado pela fala. Só você falou do cursinho também. Inclusive o tema do nosso evento é do cursinho popular à Câmara Municipal. A FGV ela tem um cursinho popular, o cursinho, né? É o cursinho FGV. Inclusive a EPEP tem uma parceria com o cursinho. Inclusive foi eu e o Rodrigo, se não me engano, a gente deu uma aula para alunos de ensino médio que têm interesse em prestar aqui no vestibular da FGV, mas não só o Enem, o FUVEST, o Unicamp. A gente teve a oportunidade também de dar aula no cursinho para esse pessoal de política. Então, mais uma iniciativa muito bacana aqui da EGV, da EPEP, dentro da EGV. Eu queria passar, então, agora as perguntas. A gente tem aqui três temas estão relacionados ao seu mandato, principalmente, né? Então, eu queria começar falando sobre o cursinho. Você já falou anteriormente, alguma vez, que existem muros visíveis e invisíveis no que se refere à educação aqui de São Paulo. Qual que é o melhor caminho dentro da Câmara, mas também as ações do Poder Executivo para superar essas barreiras visíveis e invisíveis na educação daqui de São Paulo, mas também olhando para o lado também dos cursinhos populares? Importantíssima a sua pergunta. O nosso cursinho, né, o Cursinho Popular Elza Soares, hoje tem 2 unidades, uma na São Remo e outra no Grajaú. A São Remo, ela fica do lado da Universidade de São Paulo, literalmente do lado. E aí tá os muros visíveis e invisíveis. A maioria da população da São Remo, quase 90%, trabalha na USP, mas pouquíssimas pessoas estudam. E a Universidade de São Paulo é uma universidade pública, tem o Enem, tem acesso, né, público, enfim, mas a gente não tem ainda totalmente a participação desses estudantes de baixa renda, pobres, né, na universidade. O cursinho popular, ele é fundamental para quebrar essas barreiras, porque não apenas a gente está preparando os estudantes para o vestibular, mas também estimulando uma consciência crítica, uma discussão, um debate com os temas da sociedade, da cidade como um todo. E o trabalho dos cursinhos, ele é um trabalho muito árduo, porque ele é um trabalho também que vai ao encontro desses estudantes. Então, quando a gente cria um cursinho dentro de uma comunidade, dentro de uma periferia, a gente está dizendo que esse estudante ele pode, né, acessar e que ele é capaz e que precisa realmente, o que falta é essa oportunidade de preparação. A primeira pergunta é, a Universidade de São Paulo, a USP, é paga? Né, porque não se enxergam lá. Então, a gente tem que também explicar o que são os programas, o Enem, as possibilidades desse estudante. Aqui em São Paulo, a gente criou o grupo de trabalho na Comissão de Direitos Humanos de Cursinhos Populares, com algumas iniciativas. Nós queremos, por exemplo, tarifa zero para os cursinhos populares. Hoje, o estudante de cursinho popular ele está num limbo. Ele nem está na escola e nem está na universidade. Então, ele não tem acesso a essa gratuidade ou um bilhete único. Então, é importante disso, porque a gente descobriu que a maior parte dos cursinhos, dos estudantes de cursinhos populares, deixam de estar nos cursinhos, mesmo quando eles não são pagos, por conta da tarifa. Então, essa é uma luta, é um projeto de lei que nós temos na Câmara e é uma coisa que a gente está lutando no grupo de trabalho dos cursinhos populares. Outra luta que a gente está fazendo, o governo federal lançou uma rede nacional de cursinhos populares, o CEPOP, que é a primeira vez que um governo, né, garante incentivo
para cursinhos populares, através de bolsas para estudantes, para professores, para dar condições para esse cursinho atuar. Nós queremos lançar aqui, e nós temos um projeto de lei que é justamente da gente transformar essa política nacional numa política municipal, uma rede municipal de cursinhos populares, que é a garantia de espaços físicos para esses cursinhos funcionarem, a tarifa zero, a gente pensar também nessas bolsas, e a gente começou a fazer essa articulação de forma nacional. Então, no último dia 11 de agosto, a gente fez um protocolaço com diversos vereadores jovens para que a gente tenha essa política também nas nossas cidades, que eu acho que seria um avanço. E uma coisa curiosa, uma coisa muito boa é que através desse protocolaço, o que a gente incentivou, né, que as cidades também consigam investir, não só investir, né, nos cursinhos, mas que diversos voluntários começaram a procurar esses vereadores, falando, eu quero montar um cursinho, eu quero ajudar. Então, eu acho que esse tipo de política, ele é fundamental para a gente poder garantir esse acesso do estudante da periferia nas universidades, né? Sejam elas públicas ou particulares. Perfeito. Eu queria falar um pouco agora de como você chegou onde você está hoje. Tenho certeza que a vida de universidade, como você falou, motivou a chegar, né? Para você entender o momento e falar, não, quero atuar com política. Como que foi perceber esse momento? Qual foi o momento que você chegou e falou, nossa, eu quero não só apenas estar em movimentos sociais, eu quero fazer a diferença com a caneta na mão. Como que foi esse processo para você? Eu acho que todo mundo que gosta de política começa a se interessar e começa a se identificar quando lida com uma injustiça. Então, eu acho que quando a gente começa a enxergar injustiças, desigualdades no mundo, eu acho que isso é uma coisa que coloca a gente para dentro da política. Agora, para esse salto de fazer política que pode ser feita em movimentos sociais, em coletivos, em entidades, para estar na política institucional, é quando a gente também não se identifica, né, com essa política. Tem uma frase, né, do Lula que ele fala, se você não gosta, né, da política, então entre na política para transformar. Então eu acho que foi olhando esse cenário, né, que um coletivo de pessoas, acho que também política não se faz sozinho, né, enquanto esse coletivo que eu faço parte decidiu da gente tentar uma cadeira, né, na Câmara Municipal. E eu acho que é uma das eleições mais difíceis, né, a eleição municipal, porque tem muitos candidatos, porque tem muitos bairros, porque é muito difícil você conseguir dialogar com toda a cidade de São Paulo é muito grande. Então eu acho que nesse sentido, entrar na política é também por um sentido de indignação, de querer transformar, de querer se colocar nesse espaço. E eu queria puxar justamente nesse gancho agora da Câmara. Você é a mulher mais jovem, certo? Uma das, mas é muito jovem e isso acaba que influencia também dentro do ambiente da Câmara, dentro do convívio com os vereadores na questão de negociação, na hora de conversar, na hora de acertar, fazer acordo. Então, como que isso acontece no seu mandato? Se isso te prejudica, como que acontece isso nos bastidores que a gente acaba não tendo esse acesso, acaba não vendo isso? Bom, acho que dois exemplos que são importantes de trazer. O primeiro foi exatamente quando eu entrei na Câmara. Era uma das minhas primeiras entrevistas que eu ia fazer para uma TV, né? E aí eu estava no plenário esperando, né, começar, conversando com os cinegrafistas, com quem ia gravar, trocando uma ideia, né? E aí, uma hora, passado o tempo, já tinham marcado uma determinada hora, já tinha passado, sei lá, uns 15 minutos, e aí a gente estava naquele papo, e aí um dos cinegrafistas perguntou, e quando que vai chegar o vereador? Aí eu falei, eu sou a vereadora. Então, assim, as pessoas não conseguem identificar que pode ter uma mulher jovem ocupando um espaço que está ali colocado para homens brancos, mais velhos, oriundos de classes ricas e tudo mais. Teve também outro episódio, depois de eleita, né, vereadora, que muitas vezes a gente precisa ir nas secretarias, nas subprefeituras, para fazer pedidos, reuniões. E muitas das vezes também essa pergunta vinha, né? Tanto é que eu passei a andar até com um crachá de vereadora para não passar por esse constrangimento. Hoje, né, eu estou no meu segundo mandato,
e eu sou líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Obviamente que a questão de eu ser mulher, jovem, influencia, mas dizer que essas barreiras elas são vencidas quando a gente também vai se colocando cada vez mais. Então, teve momentos, por exemplo, que eu fui constrangida pelo meu voto. Você é uma jovem mulher, ainda tem muito que aprender. Eu tive que já ouvir isso. E não foi nos bastidores, tá? Foi no microfone gravado, né, na Câmara. Então, acho que a gente aprende também, né, de alguma forma, assumir posições, encarar isso. A presença de mais mulheres ajudou muito. A gente teve um aumento de mulheres na Câmara. Isso cria um ambiente melhor, porque uma mulher na política ela não tem que apenas fazer a política que se espera daquela pessoa que foi eleita, mas também modificar o ambiente da política. Eu acho que a presença de mais mulheres também foi melhorando nesse momento na Câmara. E aí, assim, tem essa parte dos bastidores, mas também você falou da parte do que é filmado, né, nas sessões ordinárias, né? E hoje só se fala de polarização no Brasil, direita e esquerda. Como que isso reflete na Câmara? Certo, muito. O impacto disso na votação dos projetos, você pessoalmente, se tem algum impacto disso, ainda mais por ser líder do PT, como que fica esse embate entre esquerda e direita no ambiente da Câmara de São Paulo? Bom, hoje a gente teve um aumento da extrema-direita, da presença da extrema-direita na Câmara Municipal. E eles têm um método de fazer política. E qual que é um método, principalmente da extrema-direita, que é eleita pelas redes sociais? De que eles precisam engajar as pessoas, seja pelos medos, seja pelas paixões, seja pelas inseguranças. Então, eles criam falsas polêmicas, criam pautas engajadoras para fazer recortes nas redes sociais. Então, não necessariamente eles estão lá debatendo um problema da cidade, mas eles estão lá para fazer um corte na rede social e isso gera mais engajamento, isso permite que eles se mantenham ali, né? Então, se vocês forem ver a atuação da extrema-direita hoje na Câmara Municipal, com gritaria, tentando impedir palavras, eles já tentaram descredibilizar muitas vezes a gente falando da nossa roupa, do cabelo, de tudo mais. Então, assim, é realmente assim, muito ruim esse método que eles fazem. Eles votam coisas sem sequer saber sobre a própria cidade, sobre os projetos, propõem coisas inconstitucionais, projetos que, obviamente, não tem nada a ver com a pauta. Então, por exemplo, tem um projeto chamado Lei Anti-Oruan, que, na verdade, é um projeto que proíbe a prefeitura de fazer qualquer associação com shows ou entidades que façam abertamente a defesa do crime organizado. Ora, já existe lei para isso, já existe lei, não precisa de um projeto nesse sentido. Mas eles insistem em projetos que não têm a ver com a realidade para produzir esse engajamento, seja por medo, seja por, enfim, para engajar as pessoas, sendo que não tem nada para resolver. Então, acho que tem uma piora da qualidade política, né, na Câmara, quando o método é a violência política, seja ela de gênero ou a violência política, né, sobre essas questões. E você acha que tem alguma perspectiva de cooperação? Não precisa ser agora, mas no futuro você acha que pode melhorar esse cenário? Eu acho que quando o objetivo não é transformar a cidade ou melhorar a vida das pessoas, eu acho que fica difícil da gente ter esse encontro, assim, né? Só ver o que a extrema-direita fez na Câmara Federal votando a PEC da blindagem. Acho que o objetivo ali não é discutir os problemas reais do povo, né? Então, eu acho que o método e os objetivos são diferentes. Então, acho que é difícil ter esse encontro se não for um encontro com pautas, com objetivo de política pública, por exemplo. Vamos falar agora de futuro e passado do PT aqui em São Paulo. A gente sabe que desde 2012 o PT ele não vem elegendo prefeito, vem lançando candidato, mas não vem elegendo prefeito. O que você acha que faltou para conquistar a vitória nas últimas eleições e o que pode melhorar daqui para frente para, se possível, daqui nas próximas eleições, quem sabe, voltar algum candidato do PT no comando da prefeitura? Bom, acho que a história da cidade de São Paulo ela é marcada, né, pelas gestões do PT, com diversos programas importantes, né? Aqui já citei os mutirões da Erundina, citei os CELS. Para quem não conhece, os CELS
eles são escolas gratuitas, com muita qualidade nas periferias, tem teatro, tem piscina, tem cinema, né, tem atividades esportivas, é realmente um grande clube associado e organizado junto com as comunidades e que melhorou com certeza cada lugar que foi instalado um CEL. Nós tivemos também, por exemplo, o Conselho Participativo Municipal na gestão da Haddad, que é um instrumento muito importante de participação popular nas discussões junto às subprefeituras, para que a subprefeitura não seja um lugar onde a gente tem que só ver poda de árvore, mas que tenha a participação do povo próximo, né? Hoje, a população pode escolher obras que acontecem em cada região da cidade de São Paulo, né? E isso por meio de uma eleição, de uma votação. Então, a história da cidade de São Paulo ela é permeada e marcada, né, pelas gestões do PT, mas, embora a gente tenha essas marcas, né, o bilhete único, que duvido que qualquer prefeito que venha, né, candidato, não vai acabar, né, com bilhete único. Quem tentou fazer isso se deu muito mal nas eleições, como foi o Russomano, mas, e que eu acho que é importante, né, salientar que quando as políticas viram políticas de Estado, né, eu acho que a gente ganhou, né, para a democracia e para os direitos. Mas, enfim, embora a gente tenha tido isso, a gente tem dificuldades, né, de se colocar ainda nessas últimas eleições para uma vitória, né, do Partido dos Trabalhadores, da esquerda, do campo progressista. E eu acho que isso se deve porque nós precisamos melhorar o nosso diálogo com a população nas regiões das periferias, mas na cidade como um todo. Acho que precisa apresentar projetos de cidade. E a gente tem um exemplo muito importante, que foi o Mandani, agora, né, na cidade de Nova York, com projetos políticos de transformação. Acho que isso precisa ficar mais nítido para a população. Acho que a gente precisa falar desses problemas da população e apresentar essas soluções, né? Aqui a gente tem uma série de problemas envolvendo saúde, transporte, que precisam, né, de soluções. Então, eu acho que falta, né, a gente conseguir falar sobre esse calcanhar, esse dia a dia, né, do trabalhador, da trabalhadora, esses grandes problemas, apresentar projeto de cidade para que a gente tenha esse êxito, né, nas próximas eleições. Perfeito. A gente tem mais perguntas, mas eu queria abrir para o público antes para ver se tem alguma pergunta. Não sei se alguém mandou no QR Code. Você quer ler as suas perguntas? Eu não lembro de cabeça. Tá bom, Só para se organizar aqui, que a gente já abre agora já. Boa noite, vereadora. Muito obrigado, primeiramente, né? E obrigado, IPEP, pelo espaço, inclusive, também. A minha pergunta foi no sentido de que, assim, a impressão pessoal, pelo menos, é que vivemos em tempos de anti-intelectualismo, né? E, então, como discutir política pública com quem prefere achismos, né, em detrimento de evidência científica, ou, enfim, dos melhores práticas na hora de construir tanto leis quanto políticas públicas, né? E aí eu acho que isso está muito conectado com o acesso à educação, de modo geral, né? Mas aqui as pessoas não se educam, e aí não veem o valor da educação, e aí isso causa um ciclo vicioso que a gente cai nesse momento de anti-intelectualismo que eu comentei. Se você enxerga alguma perspectiva de como lidar com isso. Quer fazer Não, mais? pode responder. Tá. Fique à vontade. Obrigada pela pergunta. Eu acho que para pensar nessa provocação, essa pergunta que eu acho que ela é essencial, eu penso que política também é pedagogia. Então a gente precisa melhorar a nossa comunicação para com a sociedade e com a população. E eu acho que a gente melhora tanto ocupando os espaços da rede social e tudo mais, que hoje é dominado, né, pela direita, pela extrema-direita, quanto também com a presença, com o diálogo, com a formação, né, política, com, enfim, ir no chão da escola, conversar, estar presente nos bairros, porque, de fato, assim, acho que muito da qualidade política se perdeu, né? A gente tem, por exemplo, vereadores que dizem que não há racismo no Brasil, né? Então, sim, é terrível, né, essa qualidade, essa falta de qualidade política, e eu acho que a gente precisa mudar a forma como a gente fala de política, né? Enquanto política,
for algo chato, enquanto política for algo para os políticos, enquanto a gente não tiver a participação das pessoas, muito mais fácil dessa política se manter em detrimento, em apoio a alguns grupos sociais, econômicos e não, né, em benefício do povo. Então, acho que é melhorar essa comunicação política para início de conversa, melhorar as políticas públicas, né, o acesso à educação que a gente está falando tanto aqui, e fazer realmente esse enfrentamento político-ideológico, porque, na minha opinião, a extrema-direita vive disso, né, vive da negação de evidências, vive nos achismos, vive na manutenção de engajamento por esses medos, né, na população, ao invés de debater os problemas reais. Né? Eles fogem das pautas econômicas, dos direitos, né, a partir desses temas engajadores, digamos assim. Mais alguma coisa? A segunda, eu acho que, na verdade, a vereadora já tinha contemplado. Acho que, não sei se faz muito sentido, pode continuar. Não. Então tá bom. Programação normal. Mas... Eu ia perguntar, eu sei que você já tem questão assim de família, política dentro da família, mas como foi a escolha do partido? E eu tenho outra pergunta. Quer fazer? Eu ia perguntar, antes de vir para cá, eu vi no seu site, tem uma pesquisada, um projeto de lei que você tem relacionado à população travesti. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre, mais focado principalmente na questão de educação e mercado de trabalho. Ótimo. Bom, acho que primeiro a escolha, né, acho que é uma pergunta importante, né, por que PT? Aliás, aqui acho que, né, todos jovens, e a gente acompanhou vários momentos e trajetórias do Partido dos Trabalhadores, né, mas na minha resposta eu acredito que por que PT? Porque o PT, ele surge como o único partido de baixo para cima, né, que tem uma história que no seu DNA é de luta pela democracia, então combate à ditadura militar, né, a garantia de diversos direitos aos trabalhadores, às trabalhadoras, né, vem de movimentos sociais, de movimentos políticos e que permite também a participação das pessoas. Pela primeira vez, um operário chegou no espaço de poder, né, que foi o presidente Lula, e que ele disse que nunca entrou numa universidade, mas foi o que mais fez universidade. Então, acho que tem muito a ver com o projeto político que o PT defende, né, para a sociedade, de redução das desigualdades, né, de combate a essas desigualdades, de trazer à tona esses direitos das pautas, né, das periferias, dos trabalhadores, das mulheres. Né, o PT é pioneiro, por exemplo, né, em pautas das mulheres, porque teve lideranças mulheres, né? Eu sou a única mulher da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas a primeira bancada do Partido dos Trabalhadores tinham 3 mulheres, assim. Então, tinham mulheres na sua liderança, então eu acho que é por isso que eu tô no PT, e o PT tem um projeto que veio do passado, um projeto do presente, também um projeto para o futuro, né? A defesa da soberania nacional que o presidente Lula tem feito, né? A questão da relação Sul-Sul, né? Da agenda da política externa no Brasil, a independência do Brasil frente, né, a diversos países, né, a questão, né, da economia global. Então, o governo Lula, o PT, se propõe a pensar um desenvolvimento do Brasil, também com um desenvolvimento social, um desenvolvimento sustentável, e essa relação, né, do Brasil com o mundo também, né, não só essa relação interna de transformação do país. E sobre a questão das mulheres, né, trans, eu acho que é uma pauta muito essencial, né, porque quando a gente fala na defesa das mulheres, a gente fala das mulheres como um todo, mas a gente sabe que as mulheres negras, as mulheres trans, travestis, são muito mais atingidas, as mulheres mais pobres, do que as mulheres brancas, as mulheres ricas. Então, quando a gente também faz o debate do feminismo, a gente não pode não ter esses recortes, né? E a questão das mulheres, ela precisa falar sobre empregabilidade, precisa falar sobre a questão da autonomia financeira. Inclusive, eu ouso dizer que o Bolsa Família é um dos programas mais importantes para as mulheres, porque gera autonomia financeira, tira as mulheres dos ciclos de violência, e também as mulheres trans e travestis, nesse sentido, precisam buscar essa empregabilidade. Se vocês querem saber também, uma coisa absurda dessa prefeitura do Ricardo Nunes é que hoje a gente não tem dados sobre as políticas para as mulheres. Eu sou coautora de um projeto de lei também
né, da deputada Erika Hilton, da deputada Juliana Cardoso, que é da geração de dados sobre mulheres. Não dá para fazer política pública sem dado. E hoje a gente vive um apagão de dados, seja para as mulheres, seja com a população em situação de rua. Está atrasado o censo pop rua, né, na nossa cidade. Então, eu tenho programas e projetos envolvendo essa questão das mulheres trans, mas também lutando contra fechamento de entidades como a Casa 1, que é uma entidade de acolhimento, não sei se você conhece, de acolhimento, é um centro cultural, hoje está sendo fechado, né, justamente porque existe uma extrema-direita que não pode ver a palavra LGBTQIA+, em nenhum projeto. Esses projetos estão sendo barrados na Câmara, gente, é um absurdo, né, é anticonstitucional, né, a gente precisa fazer esse debate mais público, assim. Mais alguma? Eu tenho uma pergunta aqui. Pode falar. Primeiramente, boa noite, vereadora. Muito obrigada. Eu tô meio torta aqui. Para falar com a gente. E a minha pergunta tem muito a ver com a última pergunta a respeito do porquê o PT, mas eu queria saber um pouco mais dessa sua trajetória, de você sair efetivamente dos movimentos nas universidades, você chegar e você começar a fazer parte de um partido e entrar na política e fazer parte de bancadas. Como foi essa trajetória, esse processo para você? E até um conselho que você daria para pessoas que querem entrar na política, querem trabalhar com isso, querem estar de fato no legislativo e ter uma trajetória semelhante. Ótimo. Começar do final, assim, acho que para muitas pessoas, às vezes tem aquela fala assim, não voto em partido, voto em pessoa, né? Ou dá para fazer política sem estar num partido? Obviamente que dá para fazer política não partidária, mas não dá para fazer política sem estar em algo coletivo, né? Política na sua essência, é trabalho coletivo, né? Então, acho que muitas pessoas, às vezes, querem alçar a política, aos mandatos, como uma pessoa individual, como se fosse um desejo individual, mas eu acho que ele tem que partir de um processo coletivo. O PT, ele surge de um processo histórico coletivo, né? O PT, ele é um acontecimento, ele é um resultado de lutas políticas e populares, né? Então, falei da luta contra a ditadura militar, também dos movimentos, né, das lutas, das greves do ABC, também na questão da teologia da libertação, no debate enraizado na sociedade. Então, o PT é produto histórico, né? Ele é um resultado político histórico. E eu acho que qualquer pessoa que se candidata ou participa, né, de um partido tem que se entender dessa forma, né? Porque no final das contas, você está lá representando o quê e representando a quem? Né? Quais pautas, quais lutas, né? Então, eu acho que para participar de um processo, né, de disputa política eleitoral, é necessário você estar num partido, né? Agora, um partido ele também é feito por pessoas, é feito por debates políticos, né? O PT, por exemplo, tem diversos espaços democráticos, congresso, agora a gente está passando pelo congresso de juventude do PT, então tem a etapa municipal, as etapas estaduais, tem a etapa nacional, fruto de muito debate, de muita discussão, de votação, tem o processo de eleições diretas do PT, né? Tem diversos processos políticos e democráticos em que a gente também coloca as discussões ali, né? As divergências, para onde o PT tem que ir e tal. Então, eu acho que é importante olhar o partido, olhar o projeto político do partido, mas também se entender como sujeito político da história, né, de transformação. Então, eu me filio ao PT em 2011, um pouco antes de entrar na universidade, por conta já do movimento estudantil secundarista, né? Então, a gente já vivia diversos debates e ali a gente tinha o PT, né, na gestão do governo federal. Naquele momento, a gente estava já nessas lutas, mas também eu já via o PT como esse instrumento da classe trabalhadora, esse instrumento de transformação. Então, me filio, né, ao Partido dos Trabalhadores, entro na Universidade de São Paulo, já afiliada, né, participo em 2012 da eleição, da disputa do Fernando Haddad, né, para a Prefeitura de São Paulo. Coordenei um grupo de juventude que fez campanha para o Haddad, que foi vitorioso naquele momento. Em 2013, eu viro
né, me candidato a conselheira participativa municipal, né, e sou eleita também uma das mais jovens, e nesse sentido eu acho que eu vou construindo o Partido dos Trabalhadores. Hoje eu estou na direção municipal do PT, mas já fui da direção nacional, da direção estadual, então eu acho que cada partido vai funcionar de um jeito. Eu acho que o PT é um dos partidos mais orgânicos, mais democráticos e maiores nesse sentido. Tem, por exemplo, a instância municipal tem o diretório municipal, mas cada região tem um diretório zonal, onde tem presidente zonal, tem secretário de finanças, tem secretário de formação, tem secretário de comunicação, tem reuniões desses diretórios zonais, tem atividades constantes. Então eu acho que é um partido muito relacionado com a vida orgânica da cidade e do país, né? Mas é isso, eu acho que a dica que eu dou, assim, talvez dica ou, sei lá, orientação, qualquer coisa que seja, eu acho que é participar de algum movimento, entidade, mas entender que a política, né, partidária, a política institucional, ela é um braço dessa luta de transformação. Ela não é o único lugar, mas é um lugar importante, né, onde passam as decisões políticas econômicas da cidade, do estado e do país. Eu queria voltar agora, mais uma pergunta. Tem uma pergunta que não é minha, mas mandaram uma forma. Infelizmente, eu acho que a pessoa não conseguiu comparecer, mas eu acho que tem tudo a ver com o que você estava falando, que é qual o perfil médio do filiado no PT? Como conciliar carreiras que exigem inscrição ou isenção política com a participação ativa no partido? É possível fazer isso? Eu acho que alguém que perguntou deve ser da área do direito, né? Sim. Eu acho que é, né? Olhada, ele respondeu graduação em direito. Tá. Mas eu achei legal, porque tem umas pessoas aqui que também, né, estão nessa área, então acho que é bacana. Dá para participar sem ser filiado, né? Isso é importante, depende da carreira que você quer fazer, mas obviamente dá para conciliar com carreiras, com a vida político-partidária, assim. Eu acho que é importante tomar partido, se posicionar, ainda mais no momento onde a gente teve uma nova tentativa de golpe, né, no nosso país, né, se colocar, se organizar, é fundamental para a participação também, né, no PT, mas enfim, na política no geral. Agora, depende exatamente, assim, da carreira, né, acho que algumas carreiras ficam um pouco mais difícil, mas isso não impede a participação do PT. Tem vários espaços abertos, vários... Oi? Tem o instrumento da filiação interna, mas isso tem também a ver com a questão do título, né? Eleitoral. Não dá para fazer filiação interna e a filiação da pública no TRE. Existe isso. Participar da vida partidária, mas sem isso. Tá. Um instrumento que surgiu por conta dessa perseguição na ditadura militar e tal, aí para não ser público, para a justiça eleitoral, tem a filiação interna. Mas é legal Então, comentar do núcleo de juventude, né? Gente, quem quiser participar, a gente está criando um núcleo de juventude, né, do nosso grupo do mandato, e lá a gente vai fazer diversos debates, ações. Por exemplo, uma ação que a gente quer fazer é continuar a luta pelo fim da escala 6x1 e a luta por tarifa zero nas cidades. Então, a partir dessas mobilizações, da gente garantir isso. A gente acabou de sair de um processo de plebiscito popular, onde a gente foi às ruas perguntar para as pessoas se elas eram a favor do fim da escala 6x1 e se elas eram também a favor pela isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, para quem, né, recebe aí 50 mil, começar a pagar um pouco mais. A gente teve essa vitória agora, né, no Congresso Nacional, mas a gente ainda tem uma árdua luta pelo fim da escala 6x1. Então, algumas ações nesse sentido, quem quiser participar. Tem duas perguntas aqui que eu vou juntar em uma coisa só. Acho que eu não sou daqui de São Paulo particularmente. De onde você é? Eu sou do interior, até falei pra ele. Seu nome é Guilherme. Falei pro Guilherme, eu sou do interior que não é tão interior, é São José dos Campos, né? Nem não é nem tão interior. Perto. Mas assim, uma das coisas que eu reparei muito de lá pra cá, e que é um problema daqui de São Paulo, é mobilidade. As coisas tudo demora aqui, tudo demora. Eu pego o transporte público uma eternidade para chegar aqui. E aí, o que dá para se fazer para resolver esse problema? E eu quero juntar isso com o governo do estado, CPTM e metrô. Como que a relação
por mais que o vereador ele tá no âmbito do município, mas ele também tem que estar ligado nas questões de transporte público, porque é um serviço que está dentro aqui de São Paulo, a CPTM e metrô. Então, como que é a relação com o governo do Estado, né, a Câmara com o governo do Estado, a sua relação, principalmente, e o que se pode fazer no âmbito da mobilidade para tentar, ao menos, melhorar, minimizar esses impactos que afetam a vida de milhões de pessoas aqui em São Paulo? Você está corretíssimo em falar que o debate de transporte da cidade não é apenas da cidade. É também uma questão estadual, porque tem toda a região metropolitana. A maior parte das pessoas das cidades vizinhas vem trabalhar todos os dias e voltam todos os dias. Então, existe um grande fluxo de pessoas das cidades vizinhas vindo para São Paulo e saindo para São Paulo. E olha só, não tem sequer um bilhete único metropolitano e que englobaria tudo isso, né? Então precisa, né, ter uma associação muito melhor, né, sobre essas categorias de transporte. A gente está vendo uma piora nos serviços de transporte, a privatização de várias linhas, né, de metrô, da CPTM. Isso tem sido, sim, muito ruim na questão do aumento das tarifas, na piora da qualidade. A gente teve recentemente um jovem que morreu numa das plataformas, né, no metrô, no Capão Redondo, porque as portas fecharam, né, e prensaram esse jovem e, na verdade, estava lá no contrato, na concessão, por exemplo, alertas, né, das portas e tudo mais, mas a concessão, para, de fato, lucrar, acaba lucrando na vida das pessoas. E garantir, né, uma qualidade no transporte e justamente essa questão do tempo, nem é só uma garantia, né, de melhora no transporte, é uma qualidade de vida, né, da vida para as pessoas. Quando a gente fala em melhorar 30 minutos no transporte para pessoas que estão nas periferias, a gente está garantindo vida, está garantindo que essa pessoa fique mais com a família, está garantindo que essa pessoa possa fazer um curso, que essa pessoa possa não só estudar, fazer um curso de ginástica, de, enfim, esporte, cultura, né, a pessoa ter qualidade, né, de vida, né? Então é fundamental que a gente abarque isso. E hoje a gente está vendo na cidade de São Paulo, apesar da gente ter tarifa zero aos domingos, o corte das linhas de ônibus e também a diminuição da frota pela prefeitura do Ricardo Nunes. Então não adianta ter tarifa zero se não tem o transporte, se não tem a linha, se não tem, né, a quantidade de ônibus rodando na cidade. Então hoje o que as pessoas estão perdendo esperando o ônibus passa de 30, 40 minutos, às vezes 1 hora e meia. Então, realmente, a cidade, né, tá caótica nesse sentido. Então, discutir tarifa zero é discutir a questão, né, da melhoria da qualidade do transporte, melhor investimento. Isso precisa ser pensado, tem vários modelos de tarifa zero, tem várias formas de fazer. Por exemplo, dá para se pensar, né, garantir primeiramente dentro dos bairros essa tarifa zero, depois ampliar para outros lugares. Tem muitas formas de ser feita, mas precisa encarar, né, esse debate, não fingir que é um problema superado. Assim, em lugares na cidade de São Paulo, por exemplo, na Zona Sul, tem apenas uma avenida para você chegar e tem sempre um caminho pendular, né, da periferia ir para o centro para trabalhar e voltar, né, para os bairros, né, que são chamados de bairros dormitórios. E se a gente quiser ainda acrescentar mais uma camada da questão de gênero, há várias pesquisas de que as mulheres utilizam o transporte de maneira diferenciada que os homens, porque as mulheres elas têm que levar o filho na escola, elas têm que cuidar, muitas vezes, e se a gente falar também da questão TEA, né, que tem surgido e tem sido uma grande questão, né, na nossa cidade. Se a gente falar que as mulheres têm que ir no mercado, têm que ir na UBS, elas não têm. A mulher, no geral, elas fazem não esse movimento pendular, mas um movimento muito mais circular, né, nos bairros e nas regiões. Então, a gente precisa realmente fazer um debate franco, né, sobre o transporte. Eu acho que é uma das grandes demandas da cidade, porque envolve vida, né, assim, tempo de vida para as pessoas, e isso precisa ser encarado e não ignorado, como muitas vezes né, e que, enfim, tiveram poucos avanços depois do bilhete único e depois da faixa de corredor de ônibus. Eu acho que não tivemos avanços significativos nesse ponto. Muito bem. Vou abrir de novo. Tem mais alguma pergunta?
noite, tudo bem? Eu tenho uma pergunta sobre esse tópico da tarifa zero. Eu vejo, é uma pauta muito falada, mas no modelo atual de gestão dos ônibus, a prefeitura já tem um prejuízo de bilhões por ano, mesmo cobrando uma taxa cara, acho que é 6 bilhões por ano, né? Porque esse ano a prefeitura vai ter que pagar em subsídio para as empresas de ônibus para o sistema continuar operando normal. Como que dentro desse cenário é economicamente viável um sistema de tarifa zero? Quais seriam os modelos possíveis e se existem exemplos de outras cidades que aplicaram isso e deu certo? Bom, a gente tem exemplos, né, no Brasil, né, de adoção de tarifa zero. Um dos exemplos é a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Acho que é até importante depois vocês darem uma olhada nesse modelo. Como eu falei, são vários modelos. Inclusive, a ideia assim, dessa parte da juventude, que a gente está, né, no PT, é de fazer a gente vai fazer um evento com vários painéis sobre tarifa zero. Tanto modelos, por que tarifa zero, chamando especialistas. A gente vai fazer, eu acho que vai dar tudo certo para fazer no final do mês. E aí eu posso fazer o convite para vocês também participarem. Eu acho que é um debate que, enfim, é muito grande, que a gente tem que levar a sério, né, de fato. Mas quando você fala do subsídio, realmente o Estado já tem subsidiado muito, né, o transporte. Mas também a gente está vivendo um período onde tem uma diminuição das pessoas de estarem, né, no transporte público. E mesmo assim o Estado continua pagando. Então acho que é preciso da gente rever contratos ou a regulamentação desse sistema, porque hoje a gente investe nesse sistema e não tem a contrapartida, né, ideal, né, para isso. Então eu não vejo como a gente tem cobrado, né, dessas empresas melhorias, né, no transporte, a começar por isso, assim. Então eu acho que seria uma coisa que deveria ser vista em etapas, né, nessas contrapartidas que têm que ser discutidas, obviamente, porque hoje a cidade não consegue estatizar, a cidade de São Paulo não consegue estatizar o transporte público. Então, vai ter que ter um debate com essas empresas. Mas, de novo, né, a política ela é dominada por vários fantasmas e vários poderes econômicos que acabam gerindo na política. A questão das empresas de ônibus é uma delas. A outra questão é empresas de lixo. E a gente, por exemplo, nosso mandato foi um dos únicos que entrou para fazer o debate de como a gente teve uma renovação do contrato do lixo, 20 anos, 80 bilhões para 2 empresas, sem sequer a gente discutir educação ambiental, sem sequer a gente discutir a inclusão dos catadores e catadoras de materiais de reciclagem dentro desse contrato e sem sequer a gente debater uma questão energética importante, que é a adoção de incineradores de lixo, né? Que eles falam sobre unidades de recuperação energética, UREs, mas na verdade são incineradores, que vão ser instalados na cidade de São Paulo, dos casos de São Mateus, que é a derrubada de 65 mil árvores, com um incinerador de lixo, Perus também. Então a gente precisa estar muito atento nesses contratos e exigir desses contratos as contrapartidas necessárias, porque senão o que a gente está fazendo, né? Investimento, incentivo público sem isso. Por que, por exemplo, as linhas estão sumindo? Por que está sendo cortada linhas? Né? Qual que é o planejamento? Porque, por exemplo, já teve na cidade de São Paulo muito mais o ônibus noturno, que foi na gestão Haddad, o ônibus noturno existia e hoje está sendo retirado. Então, e assim, são as mesmas empresas, né? O que mudou, né, nesse processo? Eu acho que tem muita coisa para a gente exigir e fazer em etapas essa adoção, mas é um debate que a gente tem que encarar de frente, porque por conta da tarifa, muitas pessoas acabam andando a pé, e existe muitos estudos sobre isso, né? Então, quando a gente diminui a tarifa ou congela ela, como que a gente vai tendo essa reação da cidade? Eu acho que é possível pensar nisso, eu acho que é necessário pensar como uma forma da gente tentar melhorar o transporte na nossa cidade. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, eu não formulei muito bem na minha cabeça, porque eu lembrei agora desse assunto, mas que eu acho interessante a gente pautar, que você até mencionou alguns vereadores de extrema-direita que tem dentro da Câmara, e recentemente estão viralizando muitos vídeos sobre a CPI de espancadores. Que, tipo, assim, pelo menos para o público de fora, eu imagino que para os outros vereadores também, parece que é uma grande confusão, sabe? Eu pelo menos pessoalmente, sinto que, tipo, a gente está usando o ambiente da Câmara Municipal
para gravar vídeo e para viralizar na internet. E eu queria entender um pouco melhor qual é a visão dos outros vereadores sobre isso. Como que a gente observa situações como essa e, assim, tenta pelo menos transformar em uma coisa séria? Porque é de fato um problema, né? Existe uma dor na população e que precisa ser resolvida e que parece que não está sendo tratada da maneira correta, ou então com a devida seriedade. Então eu queria entender um pouco melhor como que os outros vereadores estão observando essa dinâmica. A CPI ela faz parte do processo legislativo, né, as comissões parlamentares de inquérito, mas eu acredito que quando a extrema-direita ocupa esses espaços, ela também utiliza, né, os recursos que a gente tem para instrumentalização política. Então, assim, uma CPI era para ser para algo sério, para uma questão séria da cidade. Essa CPI ela tinha um objetivo inicial que foi desvirtuado. O objetivo inicial era fiscalizar a questão da perturbação do sono, do sossego, que, enfim, é uma pauta da cidade. Mas, como a extrema-direita vai ocupando esses espaços, degradando a política, né, e esses instrumentos políticos, cria-se uma CPI onde o grande objetivo começa a ser a perseguição de um gênero musical que é o funk. Então, por exemplo, vários depoentes, várias pessoas que foram ali chamadas, convocadas na CPI, são funkeiros, pessoas que, enfim, fazem música, etc., e que têm muito engajamento, que são muito conhecidos, mas que são chamados justamente para dar luz nessa CPI para engajamento e corte nas redes sociais. Porque essas pessoas não têm nada a ver com o baile funk. Elas têm a ver com a produção musical que envolve o funk. Então, na verdade, é para confundir as pessoas. Há uma confusão do que é essa CPI. Assim, até é certo, é uma grande confusão, porque se confunde qual é o papel, qual é o objetivo da CPI. Então, o objetivo da CPI é buscar soluções para as periferias da cidade de São Paulo, ou soluções para a cidade de São Paulo em relação à perturbação de sono e sossego, porque tem isso também no centro de São Paulo, ou é para fins políticos eleitorais, né, para perseguição de artistas, para perseguição de músicos, né? E eu acho que, no final das contas, acaba a CPI sendo esvaziada para ser esse instrumento político, assim, e tem gerado muitos cortes, e tem gerado muito engajamento, e tem se desvirtuado, né, desse objetivo, né? Eu estou lá na CPI como membro da CPI, tentando trazer esses contrapontos. Numa das primeiras sessões, a gente trouxe um caso que o Vale do Engabaú, no centro da cidade de São Paulo, muito próximo à prefeitura, foi também concedido para iniciativa privada. E estão acontecendo lá diversas festas que têm ingressos absurdos, então um espaço público onde tem ingresso, onde fica fechado, né, para entrada mediante ingresso, e tem festas que duram até 4, 5, 6 da manhã, com também, né, substâncias que não são lícitas e tudo mais, e que estão ali sendo promovidas também pela Prefeitura de São Paulo, né? A gente até chamou de pancadão do Ricardo Nunes, né? E isso sequer foi levado para frente. Então, assim, qual que é o objetivo? É realmente fiscalizar o poder público? Acho que não, né? Acho que não. Mais alguma? Bom, eu queria muito agradecer sua presença. Acho que sempre vai ser bem-vindo aqui na IPEP, né?